Paz do Senhor, irmãos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre muito bom ter você no nosso canal. E nesta manhã, para não perder o costume, nós estamos na nossa escola bíblica dominical. Como os irmãos sabem, eu não gravo escola dominical, mas devido a essa questão do coronavírus e os nossos alunos não podem estar conosco, então eu estou fazendo para que todos possam acompanhar a escola dominical na sua casa. Nós estamos na lição de número 12, do dia 22 de março de 2020. E o tema da nossa lição hoje é Jesus, o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito. O nosso texto áudio encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de número 52. E diz assim a palavra do Senhor: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. E a verdade prática vai nos ensinar assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Então, nesta lição, nós vamos falar sobre Cristo sendo 100% homem e 100% Deus. Como assim? Desta forma, ele era 100% Deus. Não havia nada nele, ele era completo. 100% fala de uma medida completa. Ele era completamente Deus, plenamente Deus, inteiramente Deus. Mas ele era também 100% homem. Ou seja, em Cristo não havia diferença entre a sua humanidade e a sua divindade. Ele era perfeito, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. E é isso que nós vamos ver no decorrer da nossa lição. Nós vamos ver sobre a humanidade e a divindade de Cristo coexistindo de forma igual. Jesus nunca deixou de ser Deus e também nunca deixou de ser homem, tá? Vamos para frente então? A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículos de 40 a 52. Você tem sua lição, você tem sua Bíblia, leia ela em casa com muita atenção, a nossa leitura bíblica em classe, em Lucas capítulo 2, versículos de 40 a 52, que vai narrar aquele episódio quando Jesus ele está no templo, ele vai no templo, para o seu bar mitzvah, onde ele seria decretado adulto pela lei. E o que acontece? E ele se reúne com os doutores, José e Maria, se reúnem para ir embora com a caravana para voltarem para sua terra. E o que acontece? No meio da caravana eles se dão conta, cadê Jesus? Jesus sumiu, Jesus sumiu. Aí a gente já prova que Jesus era homem como nós. Qual piá que não deixou a mãe quente, de cabeça quente um dia, que sumiu e foi para a casa de um amigo? O que Jesus fez? Jesus fez algo da natureza de uma criança, certo? Tomou as decisões da natureza de uma criança, sumiu sem dar satisfação. Mas quando José e Maria encontram Jesus, aonde ele está? Ele está diante dos doutores. E quando ele está diante dos doutores, o que ele está fazendo?
ele está perguntando e sendo interrogado pelos doutores da lei, ali em Jerusalém, ali no templo, e aqueles doutores estão admirados da onde vem tal conhecimento. Ou seja, um moleque foge dos pais, né? Um moleque, ele vai fazer o que lhe deu na cabeça, mas ao mesmo tempo, Deus aquele moleque era Deus, sentado no meio dos sacerdotes, dos doutores da lei, deixando eles pasmados, boquiabertos com tanta sabedoria. E daí o versículo 40 vai dizer assim: e Jesus crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. E o versículo 52 vai dizer: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Jesus estava perfeitamente equilibrado entre Deus e os homens. Ele crescia na estatura, ele crescia em conhecimento, sim, mas ele também crescia em graça. Ou seja, ele conseguia equilibrar o seu divino e o seu humano. A introdução da nossa lição vai dizer assim: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como um ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Jesus, ele é o símbolo maior da perfeição. Por isso que Paulo vai escrever aos Colossenses, capítulo 3, ele vai dizer assim: se já ressuscitamos com Cristo, ou seja, se já estamos à semelhança dele, pensamos no que é do alto. Que a nossa cabeça esteja lá. Por quê? Jesus, ele andava aqui, ele se movia aqui, mas a cabeça dele, a visão dele era lá. Ele estava ligado ao trono da graça. Ele deixou a sua glória? Sim, mas ele vivia aqui, mas como já estando lá. Essa deve ser a nossa visão, porque nós somos seres humanos, mas esperando a glorificação para vivermos lá. Então, o Senhor Jesus, ele viveu aqui plenamente como homem, sentindo dores, as suas dificuldades, mas também viveu lá, viveu a sua glória, viveu a sua divindade, a divindade que ele tinha lá, ele tinha aqui, ele só deixou a sua glória, nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Já de início deixaremos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas, uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Tá? Então, nós vamos estudar e ver exatamente isso, que as duas naturezas de Cristo são perfeitas nele. Tá? No tópico 1, nós vamos falar sobre Jesus, o verdadeiro Deus, tá? A sua eternidade com o Pai. A Bíblia vai deixar clara para nós que Jesus, ele existe desde o princípio.
Jesus não é um ser criado como os anjos ou como nós. Jesus existe desde o princípio, de tal maneira que ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que se fez foi feito. Na criação, a Trindade se reúne, ela está lá, né? O Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus céus e terra. Nós vamos ver o Espírito pairando lá por cima das águas. Quando na criação do homem, a Trindade se reúne. E a Trindade vai dizer assim: façamos algo coletivo. Então Jesus, ele estava presente ali na criação. E nós vamos ver que Isaías vai tratar Jesus como o Pai da eternidade, né? Vai tratar Jesus como alguém, certo? Que é o gerador da eternidade. Jesus está fora do tempo, tá? Então, em todo o tempo, Jesus ele existe juntamente com o Pai e juntamente com o Espírito Santo, que formam a Santa Trindade. Então, as atividades de Jesus é presente desde o princípio dos tempos. Então, nós precisamos compreender que Jesus, ele é eterno, que nele não há sombra de variação, tá? Então, Jesus, ele é eterno e eternamente perfeito, e eternamente trabalhando com o Pai. Então nós precisamos compreender isso e deixar isso bem claro. Jesus, ele é eterno. Tópico 2. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus, ele é a fonte da vida, tá? Ele é a fonte da vida. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho da vida. Ou seja, ele é o grande doador de vida. Ele é o doador de vida. Nele existe a fonte da vida. No último dia da festa, ele se coloca em pé e diz assim: quem tem sede, venha e beba de mim. Porque a partir do momento que você beber de mim, dentro de você começará a jorrar uma fonte para a vida eterna. Então Jesus, ele é o grande doador de vida. Ele tem vida em si mesmo, tá? Ele tem vida em si mesmo. Hebreus capítulo 7, versículo 16 diz assim: que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Ou seja, a vida de Jesus era perfeita, não havia corrupção, não havia sombra de variação. E é por isso, irmãos, que nós podemos confiar nele. Por isso que nós podemos entregar a nossa vida a ele. Por quê? Porque ele é perfeito, ele é a vida, ele é imutável. Tá? Diferente de mim e de você, que com o passar dos tempos, nós acabamos mudando o nosso pensamento por várias razões. Jesus não. Jesus continua perfeito e perfeitamente Deus, é imutável. O que ele pensava lá no princípio da criação, ele continua pensando. Então nós precisamos ter isso em mente. Cristo continua agindo em nós e através de nós da mesma forma que era no princípio, é agora. Por quê? Porque ele é imutável, tá? Ele é imutável. As grandes montanhas, as maiores montanhas do mundo, elas mudam. O vento trabalha nelas, vai aos pouquinhos tirando partículas de areia, vai movendo e ela muda. Agora Deus não muda. O mar em toda a sua extensão, ele muda.
dependendo das conformidades, terremotos que vai mudando a face do nosso planeta. O mar ele muda, mas Deus continua imutável. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Sendo onipresente, ele tem poder sobre todas as coisas. Por quê? Tudo é dele, criação dele. Sendo onipresente, todas as coisas criadas estão nele. O mundo foi criado nele, certo? Ele criou todas as coisas e em todos os lugares, todas as partes do mundo, não existe um lugar aonde Deus não esteja. Por quê? Porque Deus abrange todo o universo criado por Ele, tá? E Ele é onisciente, não é que Ele sabe todas as coisas, é que Ele sendo Deus, todas as coisas são feitas por Ele, até mesmo quando o homem pecou, ele já tinha a imaginação que isso poderia acontecer. Ele apostava que o homem não pecaria, mas como o homem pecou, ele já tinha um projeto para a redenção do homem, que era a vinda do seu filho, era a vinda de si mesmo, porque ele é a Trindade. O Pai é Jesus, Jesus é o Espírito. O Espírito, da mesma forma, ele age perfeitamente. Então nós estamos falando aqui da Trindade. E algo interessante para nós frisarmos aí no tópico primeiro é a questão de ele se esvaziou. Tá? Esse esvaziou-se está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, que vai nos dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá? A teoria de Kenosis fala exatamente desse esvaziamento da glória. Tá? Fala de Jesus deixando a sua glória para quê? Para que ele se revestisse de humanidade. Em nenhum momento Jesus deixou de ser divino, ele apenas deixou a sua glória. Você lembra o que aconteceu no Monte da Transfiguração? De repente Jesus se transfigura, ou seja, ele é revestido da sua glória. E o que acontece? Os discípulos eles ficam atônitos, eles não conseguem compreender, a sua mente tenta associar o que está vendo com alguma coisa e não consegue. O homem não consegue compreender a glória de Deus. Lembra quando Moisés desceu do monte depois de 40 dias diante de Deus? Como estava a face de Moisés? Refletindo a glória de Deus. E o que aconteceu com os homens? Eles ficaram totalmente atordoados, porque eles não conseguiam compreender a glória de Deus. Então Jesus, ele decidiu esvaziar-se da sua glória. E quando ele assim o fez, ele encheu-se de nós, deixou a sua glória e vestiu-se de humanidade. Para quê? Para ser semelhante a nós. No tópico 2, vai dizer: Jesus verdadeiro
homem. Jesus, desde o princípio, ele estava no seio do Pai. Por quê? Porque ele faz parte de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fazem parte da Santíssima Trindade. Eles são um e são três. São um e são três. Isso é a Trindade. Tá? Muitos não compreenderam, mas Jesus, desde o princípio, ele está em Deus, mas também na encarnação, ele esteve conosco. Jesus, ele tem a sua vida anunciada desde o princípio. Tá? Desde o princípio, Jesus é anunciado. Ele é anunciado como a semente da mulher, no livro de Gênesis. Ele é anunciado como o sol da justiça, em Malaquias. E cada livro vai trazer uma revelação especial de Jesus. Cada livro vai trazer uma revelação de quem é Jesus. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia inteira, porque a Bíblia toda, ela vai revelar Jesus de uma forma ou de outra. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos tendo esta revelação, nós vamos tendo, Deus vai gradativamente revelando o seu plano, até que chega nos Evangelhos, no Novo Testamento, e o plano perfeito de Deus se realiza. E o plano perfeito de Deus era a encarnação de Jesus. E quando Jesus ele encarna, tá? A sua humanidade, ela é testificada. Você já pensou Jesus como sendo um bebezinho? Nós gostamos muito daquela imagem da manjedoura, coisa linda, né? Você que tem filho, os teus filhos tiveram cólica? Tiveram? Tá. Os teus filhos tiveram dor de ouvido, dor de garganta? Tiveram? Os meus também. A minha filha, Radassa, ela chorou desesperadamente por 6 meses. Por 6 meses ela chorou. Desesperadamente, de dia e de noite. Então, isso faz parte da humanidade nossa. E Jesus, como bebê, foi da mesma forma. Por outro lado, o meu filho Esdras já não chorou nada, certo? Não chorou nada. Isso faz parte da humanidade. Jesus nasceu como criança. Em contrapartida, a minha filha Radassa nunca teve o joelho ralado, né? Sempre foi mais comportadinha. O Esdras, você olha assim, a canela dele, joelho, é totalmente marcado de roxo. Por quê? Porque ele é uma criança. E Jesus foi uma criança como as tuas crianças. Jesus foi bebê como os teus bebês foram. Né? Ele passou por todo esse processo. Quando os pastores chegam na manjedoura, o que eles veem? Eles veem um bebezinho ali deitado. Eles veem o Salvador da humanidade, que acabou de ser anunciado pelos anjos, ali deitado dentro de uma manjedoura. Então, Jesus, ele encarna no Novo Testamento, ou seja, ele vem em forma de carne. Simples, singelo, tá? Sujeito a dores, sujeito a choro, sofrimento, semelhante a qualquer um de nós. Teve, com certeza, ficou doentinho como criança, foi crescendo, mas em nenhum momento ele deixou de ser Deus e ele deixou de cumprir os seus projetos como Deus. E no nascimento de Jesus, Paulo vai dizer que Jesus, ele nasceu na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo perfeito. Por quê? Porque Deus, ele traçou um plano para a humanidade.
o homem abandonou esse plano. Então o que Deus fez? Deus colocou em marcha o seu plano redentor através de Jesus. E o que isso vai acontecer? O que isso vai trazer para nós? Vai trazer todo o curso da história. E Deus, ele prepara que quando o seu filho nasça, existe a confluência de 3 grandes nações, tá? Judeus, gregos e romanos. Os judeus, eles trazem a história de Deus, eles trazem a palavra de Deus, a ideia de um Deus único. Os gregos, eles vão trazer a língua, vão trazer a filosofia, vão trazer toda a questão cultural. E os romanos, eles vão trazer uma sensação de paz, né? Porque no mundo romano, né, aqueles que estavam dentro do mundo romano, eles viviam debaixo da mão de Roma, e debaixo da mão de Roma eles estavam seguros. Havia ali boas estradas, havia em certo ponto, olhando, uma boa administração, que eles viviam em paz. Então, quando Jesus nasceu, havia paz. Quando Jesus nasceu, havia uma língua, um pensamento único. Quando Jesus nasceu, havia uma crença já estabelecida em um único Deus. Então Jesus, ele nasceu na confluência, aonde todos estes projetos que pareciam isolados, eles chegaram no mesmo ponto. Jesus, de tal maneira que o tempo se divide em 2 partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é a marca da divisão exata da história. Antes dele, ninguém foi como ele. E depois dele, todos olham para ele, até quem não gosta dele e não crê nele. Tá? Então Jesus nasceu no momento exato. E quando Jesus ele é apresentado ao mundo, ele é apresentado como um bebê, todos o conhecem como bebê. Ele é apresentado ao mundo no seu bar mitzvah, quando com 12 anos ele vai diante dos doutores, mas a sua grande apresentação é quando ele desce ao batismo. E eu acho bem interessante que João Batista, ele vai dizer assim, lá no Evangelho de João Batista diz assim: olha, aquele que me enviou a batizar disse que sobre quem repousasse o Espírito Santo, esse seria o Cordeiro de Deus. Então, João Batista, ele já tinha a ideia de como seria este Cordeiro de Deus. Seria alguém que o Espírito Santo repousasse sobre ele. Tá? Então, quando Jesus é apresentado, ele é apresentado como homem, mas ele se manifesta como Deus. Então, Jesus, ele consegue que a sua humanidade e a sua divindade, eles coexistam perfeitamente. Irmãos, em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus. Ele deixou a sua glória. Mas em nenhum momento Jesus deixou de ser homem. Ele chorou como homem, teve fome como homem, se entristeceu como homem, irou-se como homem. Mas um detalhe: sem pecar. Em nenhum momento houve pecado em Jesus. E é isso que precisa ficar frisado em nós. Se nós estamos em Cristo, irmãos, nós podemos também vencer as garras e amarras do pecado. Nós podemos vencer em Cristo. Então Jesus, sendo ele o último Adão, ele venceu o pecado. Não foi vencido, ele venceu o pecado. Tá? Ele venceu aquilo que derrotava os homens. Mas ele venceu como? Como homem.
Em nenhum momento Jesus usurpou o seu poder de Deus para ser superior ao diabo, ao pecado. Ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu as tentações como homem. Então, como homem, eu e você, nós podemos vencer também. Como homem, nós podemos superar o pecado que tão de perto nos rodeia, como diz Paulo. Então, irmãos, Adão fracassou no jardim como homem. Jesus venceu o inimigo como homem no deserto, no jardim do Getsêmani e também na cruz, como homem. Jesus não deixou de ser homem. Ele não usou suas prerrogativas divinas para vencer. Ele venceu como homem, para dizer que eu e você, nós podemos também vencer, né? Nós podemos também ultrapassar esses desejos, pensamentos. Por quê? Romanos, capítulo 7, versículo 26, vai dizer assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, efeito mais sublime do que os céus. Jesus, ele é a encarnação de Deus. Deus encarnou-se, mas para vencer, ele usou sua humanidade. Ele foi um homem perfeito. Ele não pecou. Ele não se afastou-se do projeto original de Deus. Então, se Jesus venceu, nós podemos vencer. Por quê? Porque como sumo sacerdote, ele conhece as nossas dores. Ele viveu, ele passou pelas dificuldades que nós passamos, mas ele passou e venceu, para dizer para mim que eu posso passar e vencer. Esta é Cristo, né? Esta é a grande lição da humanidade de Jesus, que ele pôde vencer, e por ele nós podemos também. Então, nesta manhã, nós precisamos deixar isso gravado na nossa mente. Se ele venceu como homem, nós também podemos vencer. A conclusão da nossa lição diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Então, irmãos, que nós possamos, à semelhança de Cristo, compreender que podemos ser homens, mulheres e vencermos este mundo, não por nós mesmos, mas pelaquilo que ele, Cristo Jesus, fez por nós. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Hermes e é sempre bom ter você conosco, tá? Deus abençoe em nome de Jesus.